Salmo, capítulo 1. Vamos meditar na palavra do Senhor. Salmos, capítulo de número 1. Deixa eu ver se alguém ainda está abrindo. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, queremos, Senhor, te bendizer, te louvar, Pai, nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa grande manhã que o Senhor tem nos dado, Senhor. Queremos, Pai, te bendizer e te louvar. Só de estarmos aqui na Tua Assembleia para poder te buscar nessa manhã já é um grande ato da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Queremos, Senhor, já começar te bendizendo por isso, Pai. Nos prostrarmos diante de Ti e te agradecer e te bendizer por isso, Senhor. Pai querido, Pai amado, queremos te pedir, Senhor, que nós possamos sentir o agir do Teu Espírito Santo, Senhor. Não com meras emoções, mas além disso, queremos sentir o Teu cuidado, queremos, Senhor, sentir a Tua direção. Porque precisamos de Ti, precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Permita-nos, Senhor, te louvar nessa manhã. Permita-nos, Senhor. É assim, Senhor, que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente o seu vizinho, se for possível, cumprindo os protocolos, mas cumprimente ele, dê um bom dia e vamos louvar ao Senhor. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Bom dia para você que está em casa. Vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é a única razão da nossa adoração. Ele é a nossa esperança, amém? Jesus, com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua
tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Todo tempo te louvaremos, Senhor, porque Tu, Senhor, é o único digno da nossa adoração e do nosso louvor. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus, aleluias, glórias a Ti, Senhor. Ah, Deus, Tu está no meio de nós, Senhor. A Tua palavra diz que quando dois ou mais se reúnem, Senhor, em Teu nome, Tu estás aqui. Ah, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, porque viemos aqui só para Te adorar e fazer o Teu nome grande, e Te dar o louvor e a adoração, Senhor, que é, Senhor, merecida a Ti, que nos amou primeiro. Glórias a Ti. Vamos começar então nessa parte só para Te adorar, essa parte desse louvor, só para Te adorar e fazer Teu nome grande. Adore ao Senhor só para Te adorar. Só para Te adorar e fazer Teu nome grande. O louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos
estamos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, glorifica o Senhor, glórias a ti, santo, santo és tu, Senhor. Tu és a nossa luz, Senhor, a nossa salvação. E a ti nos rendemos, Senhor. Rendemos graças a ti, louvores, rendemos a nossa vida a ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos prontos, Senhor, para a tua vinda, Deus. Que possamos todos os dias estar aos teus pés, Senhor. Ah, Senhor, a tua vinda, Senhor, tem sido cada vez mais próxima, Senhor. Que as nossas vestes, Senhor, possam estar lavadas no sangue do Cordeiro, no teu sangue, Senhor. Aleluias. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a nossa luz, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação.
coração e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você vai declarar: vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem buscar a tua noiva, Deus, vem buscar a tua igreja, nos prepara para esse dia, Senhor. Ah, Senhor, que não possamos ser como virgem nécias, Deus, mas que possamos estar com as nossas lamparinas acesas, Senhor, que não possa faltar o teu azeite em nós. Aleluias. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiamos, Senhor. Só em ti confiamos. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Santo, santo és tu, Senhor Jesus. Glórias e honras a ti, Deus. Não há outro igual ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Redentor.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou,
agora você vai cantar assim: aleluia, aleluia ao Senhor poderoso Deus, digno de louvor. Ele é santo, santo. É o Senhor Deus santo, o Senhor Jesus santo. Santo tu és, Deus. Nós te louvamos na beleza da sua santidade. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe os nossos louvores. Obrigado, Senhor, por essa comunhão, logo de manhã cedo na sua presença. Obrigado, ó Deus, por estarmos de pé, pela vida que chega até nós, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, ó Deus, pela nossa família. Obrigado pelo nosso trabalho, ó Deus, nosso emprego. Ah, Senhor, nós te bendizemos nessa manhã. Nós te louvamos, Senhor Deus. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, nossos louvores nesta manhã. Que os nossos louvores cheguem ao teu trono, Senhor Deus. Se agrada-te de nós nessa manhã. Se agrada do que nós fazemos aqui. Este culto é para ti, Senhor. Somente para ti nós estamos aqui. Para te adorar, para te bendizer. Fala ao nosso coração, Deus, através das palavras, como o Senhor falou através dos louvores. Oh, meu Deus, nos visite com o seu favor, com a sua bondade, com o seu amor.
Nós carecemos tanto de Ti, meu Senhor, tanto de Ti. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã. Assim nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E aí você pode se assentar por alguns instantes. Amém. Graças a Deus. Bom dia a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito obrigado pelos louvores aos músicos, né? Ao músico, né? Ao Beck, a ministra. Foi um louvor maravilhoso. Bom, já começamos hoje cedo a estudar a palavra de Deus. Já começamos todos os domingos, às 8h30 da manhã. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Hoje foi uma aula maravilhosa. Estamos falando sobre os atributos de Deus. Estamos conhecendo mais sobre o Deus que nós servimos. Domingo que vem é a última aula, não é isso, Luciano? Da primeira metade deste curso. Olha, tem sido uma bênção para nós. Então, você que está acompanhando, você que está estudando, não perca a última aula. É o fechamento desta primeira metade. E aí venha conosco, venha estudar a palavra de Deus. Isso traz saúde espiritual para nós também. Se você não começou a estudar, você vem, né, na primeira semana, talvez, de janeiro, e será, então, a continuidade aí dos nossos estudos sobre os atributos de Deus. Bom, meus irmãos, quarta-feira é o nosso culto de meio de semana. Nós estamos toda quarta-feira com as portas abertas, louvando, adorando ao Senhor. Um momento que a gente dá uma parada nas nossas atividades. Algumas pessoas vêm direto do trabalho. Se você não estuda à noite, se você não faz uma faculdade à noite, vem para a igreja, vem estar louvando a Deus, vem estar buscando no Senhor. Isso é bom, isso é saudável também. Nós vamos ter culto normalmente quarta-feira, dia 23. E o nosso culto de Natal será no dia 25. Dia 25 cai numa sexta-feira, não é isso? É isso? Sexta-feira? Então, dia 25 é o nosso culto de Natal, às 19 horas. Se você quiser estar conosco, olha, você vai estar na sua casa no dia 24, com a sua família, mas no dia 25, nós celebramos a noite de Natal, nós celebramos a vinda de Jesus Cristo. Olha, todo cristão, eu aprendi, irmãos, que as datas mais importantes do cristianismo é Páscoa e é Natal. Natal, nós celebramos a vinda de Jesus, e Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, não fique de fora da noite de Natal, comemore na sua casa no dia 24, e dia 25 esteja na igreja. Lugar de cristão no Natal é na igreja, é na casa do Senhor. Então, dia 25, às 19 horas, marca aí na sua agenda, às 19 horas é o nosso culto de Natal. Eu estarei trazendo a mensagem de Natal para toda a igreja, e vai ser uma bênção essa noite, tenha certeza disso. Bom, antes dos nossos anúncios principais, né, eu estou falando alguns, mas eu queria conhecer você que está nos visitando, quem sabe pela primeira vez na igreja. Quem nos visita pela primeira vez, dá um tchau para me conhecer você. Deixa eu ver, não estamos em casa, louvamos a Deus também por isso. Mas, irmãos, sobre o nosso culto de Réveillon, no dia 30, agora eu estou falando do dia 30, é uma quarta-feira, nós teremos culto normalmente quarta-feira, dia 30, e dia 31, quinta-feira, será o nosso culto de Réveillon, às 21h30. Então, marca aí na sua agenda, quinta-feira, 21h30, nosso culto de Réveillon. Estaremos acabando às 0h, mas antes, na quarta-feira, teremos o culto normalmente às 19h30. Sei que são muitas informações, muitos horários para você tomar nota, mas se você tiver uma agenda, você pode anotar no celular o horário do culto, os dias de cultos, para que você não se perca e não fique de fora das atividades da igreja. Então, dia 31, 21h30, o nosso culto de Réveillon, que nós estaremos acabando às 0h. A partir das 0h, nós vamos fazer uma pequena ceia aqui fora, não para muitas famílias, algumas famílias. Se você quiser passar conosco, procure a irmã Lucília,
e dê ali o seu nome, né, para ela. Ela está ali com uma lista de que nós iremos fazer, e você pode participar conosco, se assim você quiser também. Não estaremos fazendo nenhuma aglomeração, são poucas famílias, as mesas bem separadas. É como se estivesse na igreja, né? Você está aí sentado na igreja. Essa semana nós vamos fazer a sanitização da igreja toda. E não vejo problema com relação a isso, de nós participarmos com poucas pessoas. Estamos limitando o número de pessoas para nós estarmos juntos. Cada um vai trazer... o que é para trazer, irmã Andréia? Tem muita coisa, né? Então, vem cá falar, Andréia, sobre o que pode trazer. A paz do Senhor, igreja. Então, cada família vai trazer um assado, um acompanhamento, uma bebida e um prato de doce, né? Então, será colaboração para que todos nós possamos ceiar juntos, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me procurar no final do culto. Tem uma listinha com a Lucília. Cada um vai trazer dentro das suas condições, né? Então, uma família, não precisa ser muita coisa, são pequenas as famílias. É só para que aquela família que não tem para onde ir também, né? Às vezes não tem pessoa sozinha, possa ter um lugar para se aconchegar nesse final de ano, tá bom? Amém. Meus irmãos, talvez a sua pergunta seja: pastor, por que uma ceia no Réveillon? Por que nós vamos fazer uma ceia na igreja? Às vezes, irmãos, pessoas não têm para onde ir, pessoas já gastaram o dinheiro aí na ceia de Natal, e às vezes aquela data do dia 31, ela passa sozinha, passa de forma, às vezes, até melancólica, né? E nós não queremos que isso aconteça, nós queremos que você saiba que você tem uma família na fé, e nós estaremos aqui para estar com você na ceia de Réveillon. Se você for fazer uma ceia na sua casa, você vai gastar muito mais do que isso. E aí, às vezes já gastou dinheiro aí no Natal, vai gastar dinheiro no Réveillon, e já entra janeiro devendo, e isso não é bom também. Então, um assado, uma bebida, uma sobremesa, não vai ficar caro para você, né? Eu acho que dá para equilibrar aí no seu orçamento. Pastor, eu não posso levar nada, não tem problema, procure a irmã Andréia, fale com ela, você não deixará de participar por este motivo. Pelo contrário, você será então convidado da igreja a estar conosco. Mas se você quer participar, dê o nome à irmã Lucília, no final do culto, procure ali a listinha dela do que você pode estar trazendo para estar conosco, então, nesta data tão especial. Bom, meus irmãos, creio que esses foram os nossos anúncios principais. Tudo o que está acontecendo na igreja, tudo o que estamos realizando na casa do Senhor. Estamos ainda, irmãos, restringindo algumas atividades na igreja, estamos segurando um pouco sobre alguns cursos, alguns acontecimentos, mas daqui a pouquinho a gente crê que 2021 será um ano melhor para as atividades da igreja. Mas, meus irmãos, nós chegamos quase já no final de um ano, quase já no final de dezembro, e olha, eu louvo a Deus porque até aqui Deus tem nos ajudado. Um período muito difícil para todos nós, para as nossas famílias, e para a igreja também, irmãos, um período muito dificultoso para a obra do Senhor ser realizada, em todos os aspectos, seja nas atividades na igreja, seja nos cultos da igreja. Muitas pessoas deixam de vir com medo de uma pandemia, deixam de participar. Nós temos alguns casos aqui na igreja de pessoas que não estão vindo à igreja pelo motivo da pandemia, e nós entendemos também isso. Nós entendemos que é difícil para algumas pessoas, e sabemos o quanto dificultoso tem sido para todos nós. Mas a igreja, irmãos, ela sobrevive pela ajuda de Deus. A igreja, ela pertence ao Senhor. E o Senhor também, Ele nos abençoa para que nós possamos participar desta economia divina, para que nós possamos ser também colaboradores da sua obra. E, meus irmãos, essa semana é uma semana de pagamentos da igreja, uma semana
que temos que fazer muita coisa na igreja. Essa semana, ontem, né, fizemos uma faxina na igreja. Você que chega na igreja, a igreja está limpinha, a igreja está cheirosa, banheiros lavados, todas as dependências realizadas, a limpeza, a semana de compra de material de higiene, copo e cozinha, material descartável, tudo isso, irmão, somos nós que participamos da obra do Senhor. Hoje nós estamos gravando o nosso culto, né, pela manhã. A internet parece que não está funcionando hoje pela manhã, não sabemos o motivo. Eu não sei se a Érica está puxando a nossa internet, né? Eu vou ver se é isso que ela está fazendo, mas não é a Érica, não. A Érica mora aqui no 3º andar, e não sei se ela botou um cabo lá para cima, mas acho que não é não, né? Claro que é brincadeira, Érica. Mas nós pagamos, irmãos, R$150 só de internet todo mês, e não é diferente. Às vezes não funciona, mas a cobrança funciona muito bem, né? Chega na data, eles não perdem a oportunidade, e nós precisamos pagar tudo isso, irmãos. Mas deixa eu te falar algo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu vou ler para você um texto que fala sobre a visita dos magos, ou dos reis, né, que foram visitar o menino Jesus, quando ele nasceu. Mateus 12 vai nos contar assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Pula para o verso de número 11. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à terra por outro caminho. Olhe para cá, irmãos. Eu não sei se você já percebeu, mas a nossa igreja, ela é uma igreja, irmãos, muito segura. É uma igreja, a Nova Vida, ela tem essa prática de ter uma segurança no sentido também dos dízimos e das ofertas. Você não vê toda semana ou todo mês a igreja fazendo qualquer tipo de campanha, de oferta, muito diferente, irmãos, de muitas igrejas por aí, que você vê que toda semana é uma repetição de campanha, é a campanha do óleo ungido, é a campanha do sal grosso, é a campanha do lenço, é a campanha disso, a campanha daquilo, como uma forma, irmãos, de trazer uma arrecadação para a igreja. Você nunca verá isso aqui na Igreja Cristã de Nova Vida, e na aliança, né, das igrejas cristãs de Nova Vida, você não verá essa prática, né, sendo realizada. Mas eu aprendi, irmãos, que as duas datas mais importantes do cristianismo, já falei isso com você, é Natal e Páscoa. E eu aprendi, irmãos, que nessa época, né, de Natal e de Páscoa, nós precisamos, irmãos, também abrir o nosso coração para a obra do Senhor. Eu aprendi, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu sou muito grato a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Se eu tenho hoje, talvez um estudo, se hoje tenho um emprego, um trabalho, se hoje tenho uma família, uma casa, um automóvel, olha, tudo vem de Deus para a minha vida, tudo vem do Senhor para nós, e eu louvo a Deus por isso. E nesse momento, irmãos, eu quero trazer a minha oferta de Natal ao Senhor, eu quero trazer a minha oferta de louvor ao Senhor. Eu aprendi assim e ensino isso a você. Deus precisa do nosso dinheiro? Claro que não. Deus precisa dos nossos presentes? Claro que não. Mas esse é um ato, irmãos, de generosidade. Este é um ato de nós louvarmos a Deus, de nós abrirmos os nossos tesouros,
Os nossos tesouros, irmãos, às vezes é a sua renda, é o seu trabalho, é a sua labuta, de nós glorificarmos a Deus também, não com um presente para Deus, mas um presente que vai abençoar a igreja do Senhor Jesus. Essa semana, irmãos, nós vamos comprar algumas cestas de Natal para nós doarmos para famílias aqui da igreja, que às vezes não tem como comprar um Chester, não tem como fazer uma rabanada. Talvez você não precise disso, né? Mas algumas famílias estão passando por lutas profissionais, lutas financeiras. Estou no meu coração de abençoar aí umas 7 famílias da igreja, fazer uma cesta de Natal bacana, né, para aquela família. Talvez você não precise, mas olha, chega às vezes na vida de uma família que vai abençoar. Nós não temos, irmãos, como fazer isso, a igreja sozinho, mas através de cada um de nós participando. E eu fiz alguns envelopes, né, a minha oferta de Natal. Você pode estar levando para casa, você pode trazer no dia de Natal, ou quem sabe, né, se você veio provisionado para hoje. Volto a dizer a você, a gente não faz isso toda semana. Você que nos acompanha aqui semanalmente, culto a culto, mas Páscoa e Natal, nós tiramos uma oferta de Natal e nós vamos também participar ajudando as famílias. Não todos, né, vão ganhar uma cesta de Natal, mas algumas famílias da igreja que nós já identificamos através de gabinete pastoral que precisam ser ajudadas, né, nessa data tão emblemática, nós vamos estar ajudando também, e eu creio que isso é bênção, irmãos, a igreja participar também na vida de muitas famílias. Então, se você puder pegar um envelope, não só de dízimos e ofertas, podem distribuir, irmã Lucília, irmão Antônio, os envelopes de dízimos e ofertas, o Lohan vai aguardar um pouquinho. Você que vai nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, pega um envelope nessa manhã. São os nossos dízimos, as nossas ofertas, que pagam, né, as contas da igreja. Você pode estar pedindo aí um envelope, e você vai estar abençoando a obra do Senhor. Você em casa, você também pode nos ajudar aí fazendo sua transferência, o seu Pix, para a conta da igreja. Vai chegar numa semana para nos ajudar a nós colocarmos as contas todas pagas. Semana de sanitização da igreja, nós temos que pagar a sanitização da igreja. Mas pega o envelope e nos ajude. E o irmão Lohan está com os envelopes de Natal, da nossa oferta de Natal. Se você puder pegar um envelope, irmão Lohan, pode distribuir, por favor. Eu já peguei o meu envelope. Irmã Lucília, me dá um envelope de dízimos e ofertas, por favor. Você pode estar orando. Ora para Deus, Senhor, que eu possa participar deste momento, que eu possa abrir os meus tesouros também. Eu lembro, irmãos, de um testemunho, de um irmão que ele disse assim para Deus. Ele falou, Deus, eu queria tanto participar do momento ali da oferta, levar ali a minha oferta de amor, de gratidão. E ele botou no coração de dar uma importância para a obra de Deus, um valor considerável. E ele disse, Senhor, tu sabes que eu não tenho esse valor, mas tu sabes o quanto eu amo a sua obra, o quanto eu gostaria de participar. E ele colocou no coração aquele valor sem ter, irmãos. E ele orou, buscou em Deus. E Deus, irmãos, ele abre portas na nossa vida. Quando Deus vê, né, nosso coração generoso, quando Deus vê a nossa intenção fiel, Deus, irmãos, ele move céus e terra para nos abençoar. Olha, ninguém pode dar nada, a gente não pode dar um envelope na igreja se Deus não abençoar você. Primeiro, Deus te abençoa para que você possa dar qualquer valor na obra do Senhor.
Não pense que qualquer valor que você dá é fruto da sua força, da sua inteligência, porque não é, irmãos. É Deus que mantém a nossa empregabilidade, é Deus que faz sair a sua aposentadoria, a sua pensão, nem fazer sair na data correta o seu 13º a gente consegue, né? Você vê o Estado, você vê o município, então a gente depende de Deus, irmãos. Coloca diante do Senhor, pega o seu envelope, coloca diante do Senhor e diz: Senhor, me dá condições de eu participar da oferta, me dá condições de eu participar da sua casa de oração, e olha, Deus vai te surpreender, amém? Bom, se você tem um envelope, se você quer abençoar a obra de Deus, você pode vir aqui na frente, colocar no gasofilácio, eu vou estar aqui também colocando a minha oferta. Amém. Vamos orar pelas ofertas. Peço que vocês estendam as suas mãos para cá. Senhor, Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pelas ofertas e dízimos que chegam à Tua casa, trazidas, Senhor, pelo Teu povo, pelos Teus filhos, Senhor. Temos visto, Senhor, a Tua boa mão sobre a vida de cada pessoa aqui, sobre essa igreja, e Te pedimos, Senhor, que não falte a Tua provisão sobre cada família aqui representada, Pai, que não falte o pão de cada dia na mesa, Senhor, de cada um que aqui se encontra, Pai. Nós somos gratos a Ti, porque Tu tem nos dado saúde, Tu tem nos dado trabalho, e se porventura, Senhor, há no nosso meio algum irmão, alguma irmã que passa por um momento difícil, de dificuldade, que a Tua provisão também possa alcançar essa família, essa pessoa, e que Teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Dá sabedoria ao nosso pastor na administração dos recursos que chegam à Tua casa. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não veio à frente trazer seu dízimo e sua oferta, você pode depositar nas salvas, nossos ministros estarão passando. Você pode também abençoar a obra do Senhor. Amém. Peço que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Vamos refletir na palavra de Deus. E eu peço que, à medida que você for encontrando, você se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, diz assim a palavra do nosso Deus: Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei,
a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Somente até aí, vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças. Senhor, Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, na qual, Senhor, nós agora nos reverenciamos, prostramos a nossa vida, o nosso ser, o nosso intelecto, Pai, porque cremos, Senhor, que a Tua palavra é sagrada, é a palavra de Deus, Senhor. E eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um que aqui se encontra, a começar por mim, Senhor, a despeito dos meus pecados, das minhas falhas. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra dia após dia, Senhor, e que nessa manhã, Pai, a Tua palavra chegue ao nosso coração, chegue à nossa mente, e que possamos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Como o nosso pastor tem falado já há algumas semanas, irmãos, nós estamos no Advento, o Advento que significa chegada, e eu louvo a Deus pela vida, né, da nossa igreja, pela nossa denominação, porque entende a importância de entender o que é o Advento, de celebrar o Advento que faz parte do calendário litúrgico, né? A igreja cristã, existe um calendário cristão, e o Advento significa o primeiro tempo desse calendário, né? É como se fosse uma empresa que ela programa, né, ali o seu ano, né, e faz ali o seu calendário, né? A vida cristã também, o ano cristão também existe um calendário chamado calendário litúrgico, e o Advento, ele faz parte desse calendário, é o primeiro tempo. E eu louvo a Deus por a nossa igreja, principalmente o nosso pastor, estar dedicando aí esses domingos. Hoje é o último domingo do Advento. E ontem à noite eu estava no trabalho, eu conversava com um irmão, que é de uma outra denominação, e eu falava com ele assim, e na sua igreja vocês estão pregando, falando sobre o Advento? Aí ele falou assim para mim, não, Advento é coisa de adventista, rapaz, na minha igreja não tem isso não. E aí eu conversei com ele, expliquei para ele o que significava. Então, a importância, irmãos, de nós estarmos dentro de uma igreja segura, que se preocupa em trazer para nós o que é o Advento, sobre a vinda de Jesus, sobre a chegada de Jesus. E o tema da minha mensagem traz sobre esse texto aqui o seguinte título: as implicações da vinda de Jesus na vida do cristão. O que isso tem de implicação na minha vida, o que isso implica no meu dia a dia, no seu cotidiano, na noite de 24 para 25, o que deve nortear e permear o nosso coração é o que nós vamos refletir. Mas antes eu não posso deixar de falar sobre essa porção das Sagradas Escrituras, especialmente do livro de Gálatas, que é um livro totalmente atual, é um livro oportuno e totalmente importante para a igreja contemporânea, porque Paulo, quando escreve esse livro, aliás, esse é o primeiro livro que Paulo escreve, é a primeira carta que Paulo escreve, e há um significado tão importante, porque Gálatas também é o primeiro livro a ser canonizado, ou seja, foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser reconhecido nas Sagradas Escrituras. Antes mesmo dos Evangelhos, Gálatas, então, é o primeiro livro a ser canonizado nas Sagradas Escrituras. Então, há um motivo importante pelo qual o apóstolo traz e escreve esse livro, e há dois motivos que o faz escrever essa primeira carta dele. O primeiro motivo é para defender o seu apostolado, pois os mestres judaizantes haviam ali deixado um rastro de que Paulo não era apóstolo, e Paulo, então, defende o seu apostolado, e Paulo também defende aqui o Evangelho de Cristo. Porque depois da sua primeira viagem missionária à Galácia, junto com o seu parceiro, o seu irmão Barnabé, quando Paulo sai da Galácia, então, os mestres judaizantes entram ali na Galácia e começam a perverter aquilo que Paulo tinha pregado. Ou seja, eles começam a trazer o legalismo, eles começam a dizer que aqueles irmãos, os gentios que haviam sido convertidos, que eles precisavam cumprir a lei para serem salvos.
E Paulo, então, se você voltar um pouquinho antes, aqui no capítulo 1, Paulo vai, quando escreve essa carta, ele vai dizer, no versículo 6, ele vai dizer assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então, Paulo vai dizer que aquilo que aqueles mestres estavam pregando era um outro evangelho. E ele vai a mais fundo, ele vai dizer que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E no versículo 8, ele chega a ser um pouco duro, e ele diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, o teor dessa carta aqui é um teor de reprovação, ou seja, melhor, de correção na vida daqueles irmãos que estavam se desviando do evangelho de Cristo para seguir o evangelho daqueles mestres judaizantes. E Paulo, então, escreve essa carta justamente com o objetivo de guardar o evangelho de Cristo. E o interessante, irmãos, que nós hoje, no ano de 2020, nós não estamos isentos de estarmos vivendo uma vida legalista. Nós não estamos isentos de levar a nossa vida de uma forma legalista, e o legalismo, ele é mortal, o legalismo é um veneno, o legalismo tem uma cara de piedade, mas ele se esconde atrás de uma máscara, que traz ali algo tão carrancudo, algo tão sujo. E Paulo, então, vai escrever essa carta para alertar esses irmãos a respeito disso. E talvez você esteja se perguntando, mas, Luciano, o que tem a ver isso? O que tem a ver essa carta com a chegada de Cristo? O que tem a ver essa carta com o advento? O que tem a ver essa carta com o Natal, com o nascimento de Jesus? E o que Paulo vai usar para poder dizer àqueles irmãos que eles estavam vivendo uma vida legalista, que eles já haviam sido libertos pelo Evangelho de Cristo, mas estavam voltando à prática legalista, é exatamente do versículo 1 ao versículo 7. Paulo vai apresentar a vinda de Cristo. Paulo vai dizer que quando Jesus veio, se cumpre, então, a plenitude dos tempos, e então Paulo vai dizer que o que pode tirar uma pessoa de uma vida legalista, o que pode libertar uma pessoa daquilo que ela vive, é justamente saber qual é a importância de Cristo para nós. E aqui no versículo 4, no capítulo 4, Paulo ele não começa a introduzir um novo capítulo, um novo assunto, ele não começa a introduzir algo já que ele não estivesse falando, mas ele continua dizendo, e ele continua batendo nessa raiz, dizendo que, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, e, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E talvez nós precisamos entender essa primeira parte desse texto aqui, esses 3 primeiros versículos, porque Paulo, muito mais do que palavras, Paulo vai usar aqui um exemplo, né? Tem um ditado que diz que exemplos falam mais do que palavras, né? E Paulo, justamente, em algumas cartas dele, ele tem essa peculiaridade de usar exemplos. E o exemplo que Paulo vai usar aqui é justamente da lei romana. Paulo vai usar um exemplo da lei romana para poder trazer luz à lei de Moisés. Aqueles irmãos que já haviam sido libertos, aqueles irmãos que haviam recebido o evangelho genuíno de Jesus Cristo, aqueles irmãos que tiveram recebido o verdadeiro evangelho, eles estavam se desviando do caminho, eles estavam se desviando daquilo que havia sido pregado pelo apóstolo Paulo, e Paulo, então, vai trazer luz para a vida desses irmãos. E o que eu queria refletir com você hoje aqui, meu irmão, são essas verdades que precisam nortear a nossa vida, que precisam trazer luz à nossa vida, porque nós podemos estar dentro de uma igreja, nós podemos ter 30 anos de evangelho, 40 anos, 50 anos, e estarmos vivendo uma vida legalista, longe do evangelho genuíno, podemos achar que estamos vivendo dentro do evangelho de Cristo, mas podemos estar como aqueles irmãos estavam vivendo um outro evangelho. E numa semana que, para nós, é uma das semanas mais importantes do calendário cristão,
Todos nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas a realidade é que ele nasceu, e as Escrituras nos ensinam, as Escrituras apontam que Jesus deixa a sua glória, que Jesus vem a esse mundo, e ele nasce, e ele vive nesse mundo, e nós precisamos celebrar, porque se Jesus não tivesse vindo a esse mundo, talvez cada um de nós, talvez não, com toda certeza, nós não estaríamos aqui. E porque nós estamos aqui hoje, nós precisamos entender, então, quais são essas implicações da vinda de Jesus na nossa vida. E dentro desses 7 versículos aqui, irmãos, eu separei 2 verdades que nós precisamos refletir, que nós precisamos entender. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 3, e a segunda verdade está do versículo 4 ao versículo 7, para que a gente possa, então, entender. A primeira verdade é que existe uma servidão sob a lei. Aqueles irmãos da Galácia, que já haviam sido transformados, que haviam sido transformados pelo Evangelho genuíno, pelo Evangelho de Cristo, eles estavam voltando às suas práticas anteriores, vivendo um outro Evangelho, se desviando da verdade, e estavam vivendo, mais uma vez, sobre essa lei. E nós precisamos entender que Paulo aqui ele vai usar algumas palavras. Se você perceber na sua Bíblia, ele vai dizer herdeiro, ele vai usar a palavra escravo, ele vai usar a palavra guardiães, administradores, menores. Na outra versão da ARA, ele vai falar sobre tutores e curadores. E por que Paulo, então, ele começa a usar esse exemplo da lei romana para que pudesse trazer, então, luz à lei mosaica? E ele começa, então, trazendo um exemplo sobre a vida de uma família, de um pai que tem um filho, e era muito comum, isso era uma lei, né, em Roma, quando um pai ele precisava fazer um testamento para o seu filho. Ele precisava deixar naquele testamento tudo aquilo que o seu filho tinha direito. Então, ele deixava naquele testamento escrito para que, se ele morresse, estivesse ali registrado naquele testamento o que aquele herdeiro, o que aquele filho iria usufruir. A grande questão é que, dentro da lei romana, até os 14 anos, se aquele pai morresse e o seu filho, então, tivesse menos de 14 anos, ele precisava, então, estar sob a tutela de um tutor. E aqui a nossa versão vai dizer sobre um guardião. Então, era necessário que um guardião viesse e guardasse a vida daquele filho que era menor, até que ele completasse os 14 anos. Ele era herdeiro de tudo, mas ele precisava de um guardião. A lei romana também dizia que, quando aquele menino completasse 14 anos, ele precisava deixar o seu guardião e precisava, então, de um administrador. Até os 25 anos, dos 14 aos 25 anos, ele precisava estar sob a tutela de um administrador. Por quê? Porque aquele administrador iria ensiná-lo a administrar os bens que o seu pai tinha deixado. Ele é herdeiro de tudo, mas até os 25 anos, ele precisa de 2 pessoas para que pudesse levar a sua vida. Até os 14, ele precisa de um guardião para guardá-lo, para protegê-lo. Dos 14 aos 25, ele precisa, então, de um administrador que vai ensiná-lo a administrar os seus bens. E Paulo vai trazer esse exemplo, ele vai dizer: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, então ele usa esse exemplo de um filho que perde o seu pai, que é menor de idade, e ele vai dizer que esse herdeiro, embora ele seja herdeiro, ele tenha direito a tudo. Paulo vai compará-lo a um escravo. Ou seja, ele é herdeiro, mas ele não tem vontade própria. Um escravo faz aquilo que o seu senhor quer. E Paulo vai trazer essa luz para os irmãos da Galácia. Olha, vocês são herdeiros, mas estão vivendo como escravos. Vocês têm direito a tudo aquilo que Cristo já conquistou por vocês, mas vocês estão vivendo como escravos. Paulo vai dar um outro exemplo. Ele vai dizer que eles são herdeiros, porém não são dono de tudo. Ele vai dizer, embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, Paulo está dizendo aqui, vocês são herdeiros, mas estão vivendo como escravos. Vocês são herdeiros, mas não podem usufruir daquilo que vocês têm. E Paulo vai dizer também no versículo 2, que ainda que sejam herdeiros, não podem tocar naquilo que têm.
Embora seu pai tenha deixado tudo registrado num testamento, dizendo, eu passo todos os meus bens, tudo aquilo que eu tenho, os meus castelos, o meu gado, para o meu filho, mas aquele menino, então, só poderia usufruir daquilo após os 25 anos. E por que Paulo, então, vai trazer esse exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, dizendo que nós precisamos comparar a nossa vida, e no versículo 3 ele vai se incluir, ele vai dizer, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, quando éramos filhos menores, que estávamos sob a tutela, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. E quando ele fala aqui sobre princípios elementares do mundo, ele está dizendo sobre a lei de Moisés. Que aquelas pessoas estavam vivendo escravizadas na lei de Moisés, pois Cristo já tinha vindo com a sua graça, libertado a todos, mas aquela igreja vivia dessa forma. E isso é muito sério, irmãos. Isso é algo para nós meditarmos nessa semana, porque muitos de nós, ainda que sejamos herdeiros de Cristo, nós podemos estar vivendo como escravos. Nós podemos estar vivendo uma vida que Deus não preparou para nós. Podemos estar vivendo aquilo que nós queremos viver, e quando nós queremos viver aquilo que nós queremos, nós não estamos vivendo aquilo que Cristo determinou para nós. Cada um de nós tem uma vida que foi decretada por Deus. Cada um de nós tem uma vida que foi estabelecida antes da fundação do mundo, mas se nós nos desviarmos da graça de Deus, nós corremos o risco de vivermos uma vida escravizada, legalizada, totalmente dentro desse legalismo. E Paulo vai trazer luz, então, não só àqueles irmãos, mas também a nós hoje. E eu gosto muito quando Paulo escreve, todos aqui sabem que eu sou um admirador desse homem, do ministério dele, toda vez que ele coloca um mais, eu já começo a ficar feliz, porque não que o que ele escreveu antes não seja importante, é importante, mas quando ele coloca um mais, ele está dizendo que depois daquilo vem algo que é mais precioso. E no versículo 4, ele diz, mais. E aí, irmãos, é que está o remédio para esse mal chamado legalismo. Aí é que está o remédio para todos nós que não estamos isentos de nos desviarmos do caminho do Senhor e vivermos uma vida legalista, de vivermos como escravos. Nós já fomos libertos, por isso que mesmo Paulo vai escrever em Efésios 2, que nós fomos libertos do império das trevas, ou seja, nós vivíamos como escravos no império das trevas, mas Jesus, ao vir a esse mundo, ele nos resgatou dessa maneira vã de viver e nos tornou herdeiros, nos tornou filhos. Mas há uma preocupação nos dias de hoje, que nós podemos estar vivendo como escravos. E Paulo, então, irmãos, a partir desse mais, ele vai trazer essa segunda verdade que eu quero refletir com você. Se a primeira verdade é que aqueles irmãos viviam sob o domínio da lei, a segunda verdade é que aqueles irmãos, ao receber, então, essas boas novas, passaram, então, a viver, precisavam viver sob o domínio da graça. E quando Paulo começa a escrever aqui, há implicações para a nossa vida, e ele vai trazer justamente o remédio. O remédio para quem vive de uma forma legalista, o remédio para quem vive uma escravidão, é a vinda de Jesus. Jesus veio para libertar o seu povo. Jesus veio para nos tirar, para libertar cada um de nós. E nós que estamos aqui, fomos libertos pela graça de Jesus. Na cruz do Calvário, ele libertou cada um de nós. E se porventura há alguém aqui que ainda não conhece essa graça de Jesus, ele está te dando a oportunidade de hoje, você se agarrar a essa graça, e você entregar a sua vida e falar, Senhor, eu não quero mais viver como um escravo, eu quero viver como um herdeiro, eu quero usufruir de tudo aquilo que tu já conquistou para mim na cruz do Calvário, e eu quero ser um filho teu. E aí, irmãos, quais são, então, essas implicações que a vinda de Jesus traz para a nossa vida? Primeira pergunta que Paulo vai dizer aqui, então, quando veio o Filho de Deus? Quando é que se cumpre, então? Paulo vai dizer aqui, mas quando chegou a plenitude do tempo.
que nós precisamos entender que a vinda de Cristo, ela não foi casual. A vinda de Cristo, ela foi planejada, ela foi decretada antes da eternidade, antes dos tempos eternos. A queda do homem não pegou o nosso Deus de surpresa. A queda de Adão não deixou o nosso Deus pensando no que ele iria fazer. Nós estamos estudando os atributos de Deus. E dentro desses atributos nós estudamos que Deus é soberano. Deus conhece todas as coisas. E é claro que o nosso Deus sabia que o homem iria pecar. Porque o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é onisciente. Ou então, o que estamos pregando aqui às 8h30 da manhã seria uma mentira. Mas o que as Escrituras afirmam é que Deus sabe de todas as coisas. E em Gênesis 3,15 ele já começa a preparar a vinda do seu filho. O que ele anuncia em Gênesis 3,15, Paulo vai dizer que se cumpre na plenitude dos tempos. E desde Gênesis 3,15, Deus começa a preparar o mundo para a chegada do seu filho. Os gregos não sabiam porque eles seriam o dono da língua universal. Os judeus não sabiam porque eles seriam, então, aqueles que escreveriam as escrituras sagradas. Os romanos não sabiam porque eles seriam os donos da lei e seriam aqueles que abririam um caminho para que o evangelho pudesse chegar até nós. Por isso que vem o ditado, todos os caminhos levam a Roma. Porque foi os romanos que começaram a abrir estradas para que os mensageiros pudessem, então, eles não sabiam disso. Eles achavam que estavam ali construindo estradas, construindo o seu império, mas Deus, dentro da sua soberania, usa os romanos para que eles pudessem, então, abrir essas estradas para que o evangelho pudesse chegar e para que pudesse se cumprir a plenitude dos tempos. E aí, então, chega Jesus Cristo. O tempo foi predeterminado pelo Pai. Nada pegou o nosso Deus de surpresa, tudo foi planejado por Ele desde a eternidade. Paulo vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, Paulo vai dizer, quando o tempo se faz pleno, Deus então manda o seu Filho. E há uma segunda pergunta, para essas implicações na nossa vida, quem é então o Filho de Deus? É o que Paulo diz, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E é de suma importância que cada um de nós entenda quem é o Filho de Deus. Porque, irmãos, tristemente, há muitos cristãos que professam ser cristãos, mas que não têm o entendimento de quem é o Filho de Deus. O Filho de Deus é coeterno, ele é coigual a Deus. Todos os atributos que nós estamos estudando aqui sobre Deus, Jesus também o tem, assim como também o tem o Espírito Santo. Jesus, ele é muito mais do que aquele homem que a televisão mostra, que foi à cruz do Calvário, que morreu, que continua pregado. Jesus é rei, ele é Senhor. É o que o próprio Paulo vai dizer, que ele é o Kyrios, ou seja, ele é o Senhor dos senhores. E sobre esse Senhor, todo nome, toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante desse Senhor. Mesmo aqueles que vivem hoje uma vida sem Cristo, mesmo aqueles que hoje vivem uma vida independente de Cristo, haverá um dia que mesmo você que não quer saber de Cristo, você vai se dobrar diante desse Senhor e a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. O nosso Senhor não é um mero mordomo que está pronto a atender às nossas necessidades, às nossas bênçãos, que está pronto a atender aquilo que nós queremos. Não é o que nós queremos, é aquilo que Ele quer, porque nós somos mordomos, nós somos os servos, mas Ele é Senhor. Quem é o Filho de Deus? Ele é o Senhor de todas as coisas, que na plenitude do tempo, Ele vem. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses também, que por meio dEle, Ele fez tudo, tudo depende dEle. É esse Deus, é esse Senhor Jesus que nós confessamos e que nós servimos, e que no dia 24 para o dia 25 nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ter em mente quem é o Filho de Deus. Nós não podemos nos dar o luxo de passar esse Natal sem refletir, sem chamar a nossa família e tirarmos um momento de oração, de leitura da palavra e entendermos quem é esse Deus que nós estamos celebrando.
Não é uma árvore de Natal, não é uma mesa farta, mas é o Senhor Jesus Cristo que nos libertou do império das trevas. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus enviou o seu Filho. Como veio o Filho de Deus? Paulo vai dizer aqui. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Esse Jesus que nós celebramos a sua vinda, ele é perfeitamente Deus, mas ele também é perfeitamente homem. É o que a teologia chama de deidade. 100% homem, 100% Deus. Ele vem a esse mundo, ele deixa a sua glória, ele se esvazia da sua glória e vem a esse mundo, ele coloca uma pele humana, ele anda no meio de pecadores, ele come com pecadores, sem deixar de ser Deus. É o que a teologia vai dizer também, que Jesus, como Deus, ele não teve uma mãe. Maria talvez não tivesse a dimensão de quando ela segurava ali nos braços aquele bebê, ela não teria a dimensão que ela estaria segurando ali o seu Criador, o dono do universo. Se como Deus ele não teve mãe, como pai, como homem ele não teve pai. Lucas vai registrar que por obra do Espírito Santo, Jesus Cristo foi gerado. E é isso que muitas pessoas não conseguem entender, essa dualidade de Jesus Cristo sendo perfeitamente homem, sendo perfeitamente Deus. Como Deus, ele precisava, era o único que poderia cumprir toda a lei. Por isso, 100% Deus. 100% homem, porque ele precisava nos representar de forma igual na cruz do Calvário. Por isso que ele abre mão da sua glória e, semelhante a um homem, vem a esse mundo para viver como homem, para sentir as necessidades de um homem, para que pudesse sentir os anseios que eu e você sentimos, para que o seu sacrifício pudesse ser aceito pelo Pai. O sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai, porque, sendo perfeitamente Deus, ele consegue cumprir toda a lei. E, sendo homem, ele não teve pecado. Sendo homem, ele enfrentou a cruz do Calvário. Sendo homem, ele sentiu as dores. Sendo homem, ele sentiu as necessidades que eu e você passamos. Sendo homem, ele chorou. Sendo homem, ele ficou triste. Mas é esse Jesus que nós vamos celebrar do dia 24 para o dia 25, o nosso Deus. Por que então veio o Filho de Deus? Paulo vai dizer no versículo 5. Esse homem que Deus enviou nos tempos, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, esse homem que ele veio não para abolir a lei, é importante nós ressaltarmos isso, mas ele veio para cumprir a lei, por isso que o próprio Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo vai dizer no versículo 5 que há uma finalidade da vinda de Jesus a esse mundo. Ele vai dizer, a fim de redimir os que estavam sobre a lei. A nossa redenção, o nosso resgate, foi o propósito da vinda de Jesus a esse mundo. Jesus veio a esse mundo com uma missão e com um propósito: resgatar e redimir os seus filhos, os seus eleitos, aquele que ele chamou antes que houvesse uma estrela no firmamento. Jesus, ele veio por minha causa, ele veio por sua causa. Ele veio te redimir, sabe por quê? Porque você era um eleito. Porque você foi chamado antes dos tempos eternos. Jesus veio a esse mundo com o propósito de te salvar, de te tirar da escravidão, porque antes que o Evangelho chegasse, antes que a graça de Deus chegasse, nós vivíamos uma vida legalista. Nós vivíamos como escravos. Mas porque Deus, diante dos seus decretos, ele envia o seu Filho. Ele envia, então, o seu Filho para resgatar a sua igreja. E a sua igreja precisa celebrar isso. A sua igreja precisa trazer isso à memória. A sua igreja precisa passar isso para os seus filhos. Nós, como pais, nós precisamos passar isso para os nossos filhos. Porque nós corremos o risco da próxima geração não conhecer aquele que é o autor da vida, aquele que é o Senhor dos senhores. Isso é uma responsabilidade minha e sua.
de proclamar as boas novas, o evangelho genuíno que Paulo se preocupou em proclamar naquela igreja. Porque o Filho de Deus veio, nós podemos celebrar. E ele veio para morrer, por isso que nós vamos celebrar a ceia hoje. Ele veio para morrer em nosso lugar, para que pudesse nos redimir, nos resgatar. E a grande questão é, irmãos, se o Filho de Deus veio a esse mundo, quais foram os resultados que a vinda do Filho de Deus produziram e produzem na minha vida e na sua vida? E se há algo mais importante que nós precisamos ficar com a mensagem, eu creio que seja isso. Nós precisamos sair daqui, ir para a nossa casa, sabendo o que a vinda de Jesus produziu na minha vida e na sua vida. Nós precisamos estar na noite do dia 24, com a noite do dia 25, entrando ali no dia 25, entendendo e sabendo, celebrando o que a vinda do Senhor Jesus produziu na minha vida e na tua vida. E Paulo vai dizer isso a partir do versículo 5 da parte B. Primeiro resultado que Paulo vai dizer que a vinda de Jesus produziu na nossa vida, ele vai pelo menos aqui falar 4 resultados. O primeiro é para que recebêssemos a adoção de filhos. Você não é mais alguém que está longe dos caminhos do Senhor. Deus veio a esse mundo através do seu Filho Jesus, ele veste pele humana para poder redimir a mim e a você, para que você pudesse ser adotado. Para que nós, então, pudéssemos fazer parte dessa família. O que nós precisamos entender é que um filho adotivo, antes ele não era filho. Mas agora nós fomos adotados pelo Senhor. E agora nós não somos mais escravos. Agora nós somos filhos. Percebe a diferença do que a vinda de Jesus produziu na minha vida? Porque antes dele vir a esse mundo, antes do Evangelho chegar aqui, nós éramos escravos. Escravos de Satanás, mas ele nos resgatou, ele nos redimiu para que nós pudéssemos nos tornar filhos. E a adoção tem algo muito particular. Eu gosto sempre, quando eu falo de adoção aqui, de dar o meu exemplo. Quando eu me casei com a Bianca, a nossa programação era ter filho depois de 3 ou 4 anos. E depois de 3 meses, a Bianca engravidou. Nós não estávamos preparados para receber a vinda do Pedro. A vinda do Pedro não foi planejada para 3 meses depois do meu casamento. Nós planejávamos 3 anos, 4 anos. Mas ele veio num momento inesperado. O fato dele ter vindo, isso não mudou nada no meu amor por ele. Mas ele não foi planejado por aquele momento. Quando uma pessoa se propõe, um pai ou uma mãe se propõe a adotar um filho, é um desejo dele, naquele momento, eu quero adotar, nessa hora. E foi exatamente o que Deus fez conosco. A nossa vinda não pegou Deus de surpresa. Não, eu não queria agora essa igreja aqui, não. Deus, ele quis adotar cada um de nós. Partiu dele, foi vontade dele, foi decreto dele. Por amor a mim e a você. Nós não tínhamos nada para oferecer a esse Deus. Nossa vida era uma vida de escravidão. Não há nada de bom no homem, não há nada de bom na minha vida, na sua vida. Mas esse Deus, pela sua soberania, ele quis adotar a mim e a você para que você não fosse mais um filho bastardo, para que você hoje fosse chamado de filho de Deus. E é por isso que nós precisamos, no dia 24 para o dia 25, pensar. Esse é o primeiro efeito que a vinda do Senhor produziu. Paulo continua no versículo 6, e ele vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. A preocupação de Deus não foi apenas enviar o seu Filho. A preocupação de Deus, o amor, o carinho de Deus não foi apenas enviar o seu Filho Jesus para que pudesse nos redimir, mas há uma preocupação no coração de Deus em enviar também o Espírito do seu Filho, ou seja, o Espírito Santo, porque é esse Espírito Santo que nos sustenta hoje. É esse Espírito Santo que nos guarda. É o Espírito Santo que habita dentro de nós.
Hoje nós não temos mais a presença física de Jesus aqui, mas nós temos a presença do Santo Espírito na vida de cada um de nós. Nós não somos filhos órfãos. Jesus enfrentou a cruz do Calvário, ele morreu, ele voltou para o Pai, mas ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo para vocês. E é por isso que nós podemos viver a nossa vida hoje, irmãos, desfrutando de todas essas verdades, porque o Espírito do seu Filho habita dentro de nós. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós revermos o nosso cristianismo, isso é motivo de nós pararmos e revermos como estamos levando a nossa vida. Nós não podemos levar a nossa vida chutando lata. Dentro de nós, dentro da minha vida, dentro da sua vida, habita o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos conduzirá à presença do Senhor. Há um terceiro ponto. Paulo vai dizer que Deus enviou o Filho, o Espírito do seu Filho, ao coração de vocês e Ele clama: Abba, Pai. Isso aqui é maravilhoso porque a palavra Abba é o aramaico para a palavra Pai e tem a tradução de diminutivo. E Deus é tão maravilhoso porque Jesus chega a chamar Deus de Pai. E quando Ele fala Abba, Ele está dizendo Paizinho. Sabe o que significa, irmãos? Que Deus, além de nos resgatar, Deus, além de enviar o seu Filho, de enviar o seu Espírito Santo, de nos adotar, Ele nos dá a possibilidade de nós termos comunhão com Ele. Ele não é um Deus que quer separação entre os seus filhos, não. Ele quer comunhão, Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade com os seus filhos. Por isso, hoje nós podemos clamar: Abba, Pai, Paizinho. Ele nos dá a oportunidade de vivermos uma vida ao seu lado. Ele não quer que você viva uma vida isenta dele. Por isso a mesa do Senhor. Porque na mesa nós temos comunhão com o nosso Deus. E hoje é dia, é manhã de você clamar ao teu Paizinho, de você como filho colocar as tuas necessidades diante dele, de você pedir perdão pelos seus pecados, de nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa vida que nós vivíamos. Se vivíamos como escravos, hoje é a oportunidade de dizermos: Senhor, eu quero viver como herdeiro, eu quero viver como filho, porque Tu és o meu Pai. E por último, irmãos, porque Ele enviou o Seu Espírito Santo, nós podemos desfrutar de uma vida como herdeiros. Ele vai dizer aqui no versículo 7, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Sabe o que eu vejo aqui? A ação da Santa Trindade na nossa vida. Um Deus Todo-Poderoso que se preocupa com os seus filhos, em tirá-los da escravidão. Um Deus que se preocupa em enviar o seu Filho, para que esse Filho pudesse morrer, para que esse Filho pudesse viver no nosso meio, para que esse Filho pudesse nos resgatar do império das trevas. Esse Deus envia o seu Espírito Santo para que nós pudéssemos viver aqui na terra, até o dia que Ele voltará para nos resgatar. Mas esse Filho nos torna herdeiros. Sabe o que é um herdeiro? Você herda tudo aquilo que Deus deixou para você. E sabe o que foi que Cristo deixou para você? Cristo não deixou um apartamento para você. Cristo não deixou um carro do ano para você. Cristo não deixou um bom emprego para você. Você pode até usufruir disso. Mas quando fala aqui de herdeiros, quer dizer que nós herdamos, que nós vamos herdar todas as sortes de bênçãos espirituais, inclusive a eternidade com Ele. Irmãos, só herda a eternidade aqueles que reconheceram, que sabem, que viveram, que têm intimidade com o Filho de Deus. Deus está nos dando uma oportunidade nessa manhã de nós reconhecermos quem Ele é. Nós podemos dizer que conhecemos Jesus,
Nós podemos dizer que vivemos por Jesus, para Jesus, mas podemos estar vivendo uma vida totalmente divorciada da sua vontade, da sua palavra. Podemos estar vivendo uma vida totalmente de legalismo. E nessa manhã, a mesa está posta. A mesa está posta para os seus filhos. A mesa está posta para aqueles que foram chamados para serem herdeiros. A mesa está posta para aqueles que foram chamados para viver na plenitude dos tempos. A mesa está posta para que eu e você possamos ter comunhão entre irmãos. A mesa está posta para que nós pudéssemos, então, estar ao lado do nosso paizinho. Por isso que Deus não quer que nós vivamos uma vida legalista, porque o legalista vai dizer, ó Senhor Deus. Mas aquele que é filho, aquele que erra, aquele que sabe que precisa da graça de Deus, ele faz como Jesus. Ele clama Abba, ele clama Pai, ele clama Paizinho, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu Santo Espírito na minha vida. E por isso, irmãos, nós precisamos então entender quais são as implicações que a vinda de Cristo trouxe para a minha vida e para a tua vida. Viva uma vida de filho. Você foi chamado para ser filho. Você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para herdar tudo aquilo que Jesus já conquistou por você na cruz. Não há mais nada que o nosso Senhor possa fazer, Ele já fez tudo. A obra está completa, está consumado. E o que nós podemos fazer é entendermos a nossa posição e vivermos como filhos e herdeiros de Deus. Vamos orar, curve sua cabeça. Queria já chamar aqueles que vão nos ajudar aqui na Santa Ceia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra que nessa manhã de domingo foi pregada, Pai. E nós podemos aqui, Senhor, perceber o quanto nós precisamos de Ti. Nós podemos perceber aqui, Senhor, o quanto a Tua vinda a esse mundo trouxe para nós tantas implicações, Senhor. Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir perdão. Nós queremos te pedir perdão porque, Senhor, quanto tempo, quantas vezes nós vivemos, Senhor, como escravos. Nós vivemos uma vida legalista, Pai. Nós não vivemos como filhos, nós não vivemos como herdeiros, Senhor. Mas hoje, à luz da Tua palavra, Pai, Tu nos mostra, Senhor, Tu nos revela, Pai, que nós precisamos de Ti, que nós somos necessitados de Ti. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, que cumpre toda a lei, para que nós hoje pudéssemos ser adotados e receber o título de filhos de Deus. Somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu queria chamar minha esposa aqui para estar ao meu lado. E quem é que pode, então, irmãos, participar da mesa do Senhor? Como nós falamos aqui, a mesa não é para excluir ninguém. A mesa do Senhor é principalmente para lembrarmos da sua morte, da sua ressurreição. Mas a mesa do Senhor é para trazer comunhão entre você que é filho e o seu Pai. Mas se porventura você ainda não tem Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, se você ainda não entende que Jesus Cristo é o Senhor do universo, se você ainda não passou pelas águas do batismo, então deixe passar os elementos. Como nosso pastor costuma dizer, não vai te fazer mal, mas também não vai te fazer bem.
Mas se você entende e reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador, se você já passou pelas águas do batismo, então não deixe passar esse momento. Esse momento é um momento de comunhão. Esse momento é um momento para você se colocar diante do teu paizinho e abrir o seu coração para Ele. Os ministros passarão os elementos. Você pode pegar. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim. Amor no sangue, o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Cantou depois de cear, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu meigo olhar a minha salvação. Amém. Vamos nos colocar de pé. Diz a palavra do nosso Deus, relembrando aqui o texto que nós lemos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela vinda do Teu Filho, Senhor, a esse mundo. Nós somos gratos a Ti, Pai, pela vida de Jesus Cristo, pelo Teu Filho que morreu na cruz do Calvário por nós. Senhor, nós somos gratos a Ti porque a Sua vida trouxe para nós a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus.
não somos mais escravos, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado pelo teu corpo moído. Apresente o pão ao Senhor e agradeça a Deus pela vida do seu Filho Jesus. Não espere por mim, agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho na plenitude dos tempos. Jesus veio a esse mundo, cumpre o seu ministério para resgate da nossa vida. Se hoje nós podemos desfrutar de uma vida plena, é porque o nosso Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e redimir. Senhor, nós te apresentamos o pão. Somos gratos a Ti pela vida do Teu Filho. E te agradecemos pelo corpo, Senhor, do Teu Filho moído naquela cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Comamos todos do corpo do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor. Nós glorificamos a Ti, Senhor, pela honra, Senhor, pela graça, Senhor, pela bênção que é, Senhor, sermos chamados Teus filhos, Pai. Senhor, agradecemos a Ti por tão grande salvação que chegou até nós, Senhor. Ah, Senhor, um amor que não conseguimos mensurar, Senhor. Um amor, Senhor, que nos constrange, Senhor, porque nos chama, Senhor, como estamos, mas não nos deixa, Senhor Deus, como estávamos, Senhor. O Senhor tem, Senhor Deus, trabalhado na nossa vida, e por esse sangue precioso que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Esse sangue que nos limpou, esse sangue que nos purificou, esse sangue que nos lavou e que nos deu acesso à Tua santa presença, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse sangue vertido na cruz. Nós te agradecemos pelo, Senhor Deus, pelo direito, Senhor Deus, de sermos chamados Teus filhos e herdeiros Teus. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã, Pai. Obrigada por tudo, no nome santo de Jesus. Presente o cálice ao Senhor. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Senhor, muito obrigado pelo sangue do Teu Filho vertido naquela cruz. Somos gratos a Ti porque somos herdeiros e chamados Teus filhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Nós somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. E nós gostaríamos de orar por você que talvez tenha completado aniversário essa semana ou aniversário de casamento, alguém em nosso meio. Amanhã, vem cá, irmã, para a gente orar por você. Amém. Põe suas mãos sobre a vida da nossa irmã, vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida, Senhor, da irmã Lucileide, por mais um ano de vida que a Tua filha completa amanhã. Rogamos a Ti, Senhor, que Tu continue guardando a vida dela, suprindo a vida dela, trazendo a Tua provisão, colocando no seu coração a Tua palavra, Senhor. Que não falte, Senhor, nada na vida da nossa irmã, na sua família, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja abundante na vida da Lucileide, Pai, que ela possa desfrutar de dias na Tua presença, Senhor. Que o Teu amor seja sobre a vida dela hoje e todo sempre. Nós te agradecemos por mais um ano de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso para nossa irmã, que o Senhor te abençoe.
seja com a tua vida, meu irmão. Amém. Senhor, agora nos leva para os nossos lares, debaixo da tua paz, guardados pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela manhã que tivemos aqui, que possamos retornar à tarde, Senhor, para cultuarmos a Ti e celebrarmos, Senhor, a vinda do Teu Filho Jesus. Senhor, nos leva em segurança, guarda a nossa vida, o nosso domingo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja hoje com cada família aqui representada. Amém e amém. Que você tenha um domingo abençoado. Não saia sem cumprimentar o seu irmão aí com um aceno. Que Deus seja com a tua vida, irmãos. Amém.